Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. E essa live de hoje está muito especial. Eu sei que eu sempre falo isso, mas essa live de hoje vai esclarecer uma dúvida que eu acredito que muitas aí têm, que é o seguinte: Jaylee, como que eu faço, né? Agora que eu decidi que quero dar um rumo aí nas coisas do meu casamento, vi que não tá legal, quero acordar aí, quais são os passos, né, iniciais aí que eu devo tomar, né? Qual que é o passo a passo aí que eu devo percorrer para não ficar perdendo tempo, né? Para já começar as mudanças logo. Então eu consegui separar os 7 principais, pensei aqui, e são esses 7, tá? Os mais importantes que você deve começar a seguir, tá? Então, fique aí, já sabe as regrinhas, sai das outras abas que você estava aí no celular e se foca aqui. Fica até o final dessa live, fica até o final mesmo, porque são 7 passos e todos eles são extremamente importantes. Não adianta você assistir um, não assistir outro, até o final. E aí você vai saber certinho, né, o que você tem que fazer para sair de um casamento que tá aqui, meio frio, meio capengando, meio sem, né, meio assim torto, para um casamento aí melhor do que na fase do namoro. Muito show, hein? Então fica até o final. Bem, meu nome é Jaylee Goulart, eu sou palestrante de relacionamentos e eu ensino o caminho aí para as mulheres viverem, né, um casamento com muito amor, com muito mais amor, com muito mais respeito, tá? Então, às vezes, eu acho que você olha aí o seu casamento, né? E aí você vê uma coisa meio emaranhada, sabe? Uma coisa meio assim, que tá puxado mesmo, uma coisa difícil. Sabe quando você pega aquelas correntinhas e tá tudo embolada? Que parece assim, difícil de resolver a questão? E isso acontece justamente porque muitas pessoas não sabem por onde começar, né? Não tem um passo a passo. Mesmo a correntinha, se você for ali, a pessoa te fala, olha, o ideal é que você pegue, né, por essa ponta, e normalmente você faz isso e vai puxando uma ponta de cada vez, tal. Aí você, interessante, aí você vai lá e se torna mais fácil. Parecia tão difícil, né? Mas você vai fazendo, vai se tornando mais fácil, porque você tem um caminho a seguir, tá? Então a mesma coisa no casamento. Então você olha assim, tantas brigas, tantos entendimentos, parece impossível. Mas quando você tem um passo a passo fica muito mais fácil, né? Você sabe por onde começar. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E outra coisa que eu percebo também é que algumas pessoas perdem muita energia, né? Fazendo coisas aleatórias. Ela faz muita coisa aleatória, né? E aí ela não foca energia nas coisas certas. Então, ela faz muitas coisas que não precisavam fazer. E aí ela deixa de fazer o que é importante. Né? E aí ela vai achando cada vez mais difícil, porque ela troca, ela fica pra lá e pra cá, sabe? Ela não se foca numa coisa só e não segue aquilo ali. E aí fica tudo mais difícil mesmo. Então, você entendeu, né? Você pode olhar agora o seu casamento e parecer que tá emaranhado aí. Mas isso acontece porque você não sabe nem por onde começar. Às vezes na tua mente, até hoje, você acha que não tinha jeito, entende? Mas o fato de você não saber um passo a passo, às vezes você não saber como resolver uma questão, não quer dizer que não tenha solução aqui, quer dizer que você não tinha conhecimento disso. Então hoje você vai saber a rota, né, os 7 passos iniciais aí que você deve começar a percorrer e ficar atento. Antes da gente falar dos passos, eu quero te explicar por que isso é importante. Você começar isso, por que é importante você já começar a analisar sobre isso, a preparar essa rota, tá? Porque é o seguinte, eu sempre digo assim, uma pessoa daqui a 6 meses, ela sempre vai desejar ter começado hoje. Porque daqui a 6 meses, se ela tiver começado hoje, vai estar muito bom, né? Já vai ter mudado muita coisa. Mas se ela não fizer nada hoje, daqui a 6 meses está pior. Nossa, Jaylee, é verdade. Não é só com você não, é com todo mundo, viu? Com todo mundo. Sabe aquele estudo que você fica postergando? Sabe seu casamento você deixa em segundo plano? Que você não toma uma atitude real? Daqui 6 meses, se nada for feito hoje, ficará igual. Ou pior. Porque tende a piorar, né? Se nada estiver sendo feito. Então, assim, as pessoas têm às vezes as pessoas têm uma ilusão que é o seguinte, que o casamento está parado, né? Que o casamento, assim, eu não tô fazendo nada, mas tá bom assim. Tá ótimo assim. Só que o casamento, ele nunca tá parado, tá? Ele não fica estático. Ele está em movimento. Ou ele está em movimento melhorando, ou ele está em movimento piorando. E na maioria das vezes, quando ele está parado, ninguém está fazendo nada para a evolução, ele está para esse lado, está piorando. Você entende? Então, assim, é uma ilusão, isso não existe.
tá? Então, não, eu não vou fazer nada porque o meu casamento daqui 6 meses ele vai estar paradinho exatamente onde eu deixei. Ruim, exatamente onde eu deixei. Não, ele vai estar pior, tá? Ele tende a ir piorando cada vez mais. Assim, se você estiver melhorando, mesmo que seja em passos pequenos, mesmo que seja devagar, ele vai continuar melhorando nesse tempo, tá? Mas ele não fica parado. Ou tá pra cá, ou tá pra cá. Tudo tá sempre em movimento, tá? Tudo tá em evolução. Então você precisa mudar isso aí, porque senão você não faz nada, entendeu? Você acha que não vai acontecer nada. E aí que acontece um problema grande, tá? Porque, veja bem, o casamento não é estático, né? Se ele já tá ruim e ninguém tá fazendo nada para melhorar, ele vai ficar piorando. A mulher vai começar a ficar sem energia, certo? Tipo, desanimada para isso. E aí ela fala o quê? Não, depois eu resolvo isso. Não, meu marido que tem que criar vergonha e fazer alguma coisa. Não, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu tento isso. Amanhã tal. Não, daqui 6 meses eu penso nisso. Só que como você entendeu, daqui 6 meses está muito pior. E tem muitos relacionamentos que não vão durar 6 meses mais. Daqui 6 meses já não existirão mais. Nossa, Jaylee! É verdade, gente. Tem casamento que está ruim hoje. Tá? E daqui a 6 meses não vai ter mais casamento. Então, por isso que eu tô te falando, acorda um pouco para isso, porque, não, tá tudo certo. Daqui 6 meses, não sei o quê. E o fato de você postergar isso só piora, tá bom? Então, vamos lá. Por isso que eu tô aqui hoje para te dar essa rota, para te ajudar, para você ver que não é tão complicado assim, que com uma rota fica mais fácil de você começar essas mudanças logo, agora. E depois, né, aquela velha história, tipo, amanhã nunca, gente. Amanhã nunca. Se você não corrigir essa questão logo no seu casamento, não só o seu casamento começa a ficar pior a cada dia, mas como outras áreas da sua vida também. Porque interfere sim diretamente, tá? Eu já passei por isso daí. Não adianta você falar que não, porque eu sei como é que é. Eu não tô vindo aqui de achismo. Eu já estive aí, desse lado. Eu sei bem o que é. Entendeu? Então não é só o casamento que fica ruim, não. A sua saúde fica ruim. O seu ânimo acaba, tá? Você não tem vontade de se arrumar mais, de se cuidar mais, de olhar pra você mais, de se respeitar mais. Nada disso. Você começa a ficar uma pessoa ranzinza e amargurada, com crenças erradas e limitantes. A sua saúde não é mais a mesma, tá? Não é mais a mesma. O sistema ali emocional fica muito abalado, porque é briga todo dia, é marido isso, e você fica naquela. Outra coisa, dinheiro. O seu lado profissional cai, tá? Porque por mais que as pessoas digam, mas tem que separar a vida pessoal do profissional. Quem é que consegue fazer isso? Qual é o ser humano que consegue fazer isso? Eu não sei, porque eu não conseguia direito não, tá? A gente tenta, né? Mas no fundo você sabe que não está dando o seu melhor ali. Por quê? Porque você não está bem. Porque você não está bem. Né? Quem é o profissional que vai lá e dá um show no trabalho se acabou de ter uma briga em casa? Você acabou de ficar chateado em casa. Não existe isso. Então, e aí, se já tem filhos, os filhos começam a ficar meio largados, começam a ficar vendo briga todo dia. Você vê que é uma coisa complicada. E as pessoas não dão tanta atenção, né, pro casamento, assim. Elas se aperfeiçoam em tantas áreas, mas esquecem disso e acham que tá tudo certo. E não é. Não é. Você começa a não querer voltar para sua própria casa. Entendeu? Você começa a querer fugir. É o mesmo que uma pessoa que está com um espinho grande no pé. Entende? O que uma pessoa que está com um espinho no pé quer? Ela quer tirar o espinho. A prioridade dela é procurar um lugar para tirar esse espinho, porque tudo começa a ficar ruim. Ela não consegue se focar em outra coisa. E é exatamente assim um casamento ruim, que está ruim ou que está sem graça. Entendeu? A pessoa começa a desandar as outras coisas também. Agora, diferente de uma pessoa que está com o espinho no pé, ela quer resolver, né? Ela quer tirar logo. Eu nunca vi uma pessoa ficar com espinho no pé por meses, por anos, sofrendo com espinho no pé. Eu nunca vi isso. Mas tem gente que fica com espinho no casamento, né, doendo ali, e acha que amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, daqui 6 meses.
Como consegue, né? Como isso? Então, é como um espinho no pé, você precisa resolver, entendeu? Porque começa a piorar, começa a infeccionar aquilo dali, entende? Começa a dar problema em outras áreas. Então, começa a se focar mais nisso e querer de uma vez por todas resolver. Bom, vamos lá. Primeiro passo, Jay, já entendi isso aí, já entendi, tô decidida, quero começar as mudanças, não vai passar, quero logo, quero por mim, porque eu mereço ser feliz, porque eu quero ou vai ou racha, quero dar um rumo nas coisas, quero tentar nesse casamento aqui. Então, bora lá. Primeiro passo é justamente você entender isso mesmo, tá? É você entender que a mudança vai começar em você, certo? Que você vai começar com a sua parte. Você vai entender isso, que você vai fazer a sua parte independente. Você quer tirar o espinho do pé. Não importa quem vai tirar o espinho do pé. Entendeu? A primeira coisa é isso, porque tem mulheres que elas não entenderam esse primeiro passo. Entende? Elas vêm aqui, mas elas ficam falando, ah, mas meu marido que tem que tal. Ah, e é só a mulher que tem que fazer tal coisa. Quem se importa quem vai tirar o espinho do pé? Vai parar de doer, entendeu? Lá no começo, eu queria era tirar o espinho do pé. Pouco importa se era um que ia tirar, se era eu que ia tirar. Entende? Se era meu marido que ia tirar. Então, a primeira coisa é você entender isso. É você que vai começar. Entendeu? É você que vai se focar, é você que vai influenciar a mudança do outro com a sua própria atitude ali. O que você precisa entender é que se o seu marido tivesse entendimento de ser um ótimo marido para você, de conduzir muito bem um casamento, as situações que acontecem, você não estava com problemas. Tá? Então não tem sentido você ficar esperando para uma pessoa que não tem entendimento nessa área fazer as mudanças. Não tem lógica isso. Não tem lógica. Se o seu marido soubesse como lidar com as situações que acontecem no seu casamento, você não estava com problemas. Ele saberia lidar com as situações e até com você. Mas ele não sabe. Então para de ficar esperando e dando essa desculpa, porque só cola contigo, tá? Comigo não cola. Não cola, porque eu já estive aí desse lado. Eu já dei essa desculpa, ela não funciona, viu? Então é perda de tempo você ficar com ela. Então, primeiro passo, sou eu que vou começar esse negócio aqui, porque eu tenho parte nesse casamento também. Imagina você ter uma melhora de 50% no seu casamento? Ia ser show, não é? Você não ia querer ter 50% de aumento no seu salário agora? Sim? Ia ser ótimo, né? Por que você acha que 50% não é bom de melhora no seu casamento? Que é a sua parte. Hã? Então, assim, é você que vai começar as mudanças. Para de ficar esperando pelo seu marido, porque se ele soubesse, você não estava com problemas. Então, não tem lógica eu querer que uma pessoa conduza algo se ela não tem entendimento sobre aquilo. Não tem sentido. Então, se você já está aqui, você já está com mais entendimento que seu marido. Você já está procurando ajuda, você já está... Opa, isso não está certo. Porque, às vezes, para ele está muito bom do jeito que está. É para você que não está. Talvez seu marido seja ótimo em outra coisa, sabe? Mas ele não sabe conduzir um casamento. Na época, meu marido sabia muitas coisas, era ótimo em muitas coisas, mas ele não estava tendo entendimento dentro do casamento, ele não sabia o que fazer. Então, não tinha muita esperteza da minha parte, não era muito esperto da minha parte, ficar esperando que isso partisse dele. E eu esperei muito tempo, mas não deu em nada, entendeu? Então, é isso. Tá? E aí você vai agir como uma fazendeira, né? Não é mágica também não, viu? Tem mulheres que estão aqui, não sei se é o seu caso, que já está há 10 anos em um casamento ruim, mas ela quer uma mágica, né? E não é assim, então você vai agir como uma fazendeira nesse primeiro momento. Você vai... O que uma fazendeira faz, né? Um fazendeiro, ele prepara ali o ambiente, é o que você vai aprender a fazer hoje, nesses 7 passos, depois ele planta. Aí você vai começar a plantar lá no seu parceiro, lá no seu casamento, essas sementes novas, né? E aí você cuida, e aí você... faz todo o processo e aí depois de um tempo fazendo aquilo, você vai ter uma colheita, certo? Não é uma mágica. Tipo, a fazendeira chega aqui, joguei aqui, amanhã já está aí a plantação inteira. Não é assim. Não é assim que acontece. Então, no casamento também não é assim. E você precisa entender isso. O primeiro passo é o que eu vou fazer, você é fazendeira, vou plantar, vou fazer minha parte. Pronto. E o segundo passo, Diego, qual que é o segundo passo? O passo é você o quê? Ter as informações, né, sobre aquilo. A fazendeira vai lá e ela tem que ter o que agora, o que eu faço, né? Eu quero plantar aqui umas coisas. Mas qual que é o processo disso, né? Como que faz isso? Com essa semente é igual, não é igual? Ela precisa de informações. E você também. O segundo passo é esse, informações.
sobre esse assunto, né? Vai assistir meus vídeos. Tem tantos vídeos lá ótimos, técnicas fantásticas, sabe? Faz uma maratona lá no meu canal. É importante esse processo de você colocar informações no seu cérebro diferente do que tem aí. Entende? Porque você já tem algumas informações no seu cérebro, alguns caminhos que ele percorre, que é o que você sempre faz, e aí você precisa colocar outras informações diferentes do que você sempre faz, para você saber agir diante de uma situação nova, entendeu? De uma situação que acontece no seu casamento, e você vai agir de uma forma diferente. Porque senão você não vai ter resultado diferente, tá me entendendo? Então, assim, você tem um ótimo material já disponível lá no YouTube, né? Vai pra lá, tira aí um tempo todos os dias para você estudar mesmo, para você ter novas informações. Todo mundo faz isso quando quer aprender algo novo. Né? Eu faço isso, todo mundo faz. Por que você não pode fazer? Então, tira um tempo aí do seu dia para isso. Por quê? Você só consegue as mudanças mesmo quando você coloca num bloco. O que é isso? Num bloco do seu tempo diário, né? Na sua rotina. Se você quer aprender a dirigir, não tem como você só ficar falando que quer dirigir. Você tem que ir lá na autoescola e falar, ó, todos os dias nesse horário eu vou fazer as aulas. Eu quero informações sobre isso. Você não tem que só estudar na prática, fazer as aulas na prática, né? Você tem a teoria também. Eu lembro que eu fiz a teoria, né? Eu tive que estudar para fazer uma prova teórica. Então, e se eu todo dia não tirasse um tempo para estudar, eu ia chegar lá na prova e não ia saber nada. E se eu não tivesse tirado um tempo todos os dias, tal horário eu vou fazer as aulas na autoescola, eu não teria aprendido a dirigir, não teria tirado a carteira, é fato isso. Com casamento igual. Então, tira um tempo, enquanto você não colocar isso na sua rotina diária, você não vai conseguir essas informações. Não consegue, não funciona assim. Tá bom? Então tem que ser todos os dias, pelo menos aí uns 20 minutos, tá? Por dia, você consegue, fala sério. Você passa muito mais tempo no celular, vendo outras coisas que não importam para sua vida, que não te trazem resultado. Então, 20 minutos por dia, você vai lá, pega um caderno, uma caneta e já vai anotando as técnicas, que são elas que você vai utilizar, né? Que você vai entender. E quanto mais você começar a visualizar, começar a colocar as informações na sua mente, mais elas vão tomando lugar daquelas coisas que não te trazem resultados. E aí você vai sabendo como agir, vai começar a parecer natural para você, essas informações, entende? Então, e quando tiver live, que é um conteúdo mais denso, e eu indico muito que você assista também, eu libero 2 vezes na semana, dá para você encaixar, coloque em velocidade acelerada, mas não deixe de assistir, tá? Porque isso vai te ajudar muito nesse processo. Tem também o meu podcast, tá? Se você não tem aí o podcast, tem também o Spotify. Todos os meus áudios estão lá, tem muitos áudios com dicas que eu dou no meu dia a dia, com às vezes o formato do vídeo em áudio para que você possa ouvir em alguns lugares que você não tem como assistir, né? E você vê, é ótimo isso, porque daí você pode incluir na sua atividade rotineira, entende? Que é a sua academia. Você vai ficar 1 hora na academia, nossa, dá para aprender muita coisa, dá para você ouvir muita coisa. Tem a sua caminhada, tem às vezes quer dar uma geralzinha na casa ali, sabe aquela 1 horinha que a gente chega em casa, quer dar um tapa ali, né, dar uma ajeitada? Ótima oportunidade, coloca um fone aqui, ó, e faz isso. Por exemplo, quando você está no trânsito, aquele tempo que você fica no trânsito, enfim, coloca lá no carro para você ir ouvindo já, isso vai abrindo a sua mente, vai te dando possibilidades, entende? Você precisa colocar na sua rotina. Então, tem muito material aí, não é desculpa, tá? Tem muita técnica aí para você aprender, muitas informações aí. Então esse é o segundo passo. Bom, e o terceiro passo é justamente você escolher um mentor. Isso mesmo, escolher um mentor. Tem gente que pula de galho em galho, entendeu? Ela pega uma informaçãozinha aqui, outra ali, outra acolá. Escolha um mentor. Tá, um mentor. Tem gente que segue trocentas dietas, por isso que nunca consegue o objetivo. Uma pessoa fala uma coisa aqui, dieta assim, assim, assim. A outra vem e fala, não, mas é assim, assim, assim. Você pode liberar, tal. A outra fala, não, você pode fazer assim. Aí a pessoa não faz nada, ela nunca vai chegar no objetivo dela porque ela ouve muita gente.
Porque uma fala uma coisa, outra fala outra. Não é que essa esteja falando errado ou essa esteja falando certo, entende? Mas é que cada uma dessas pessoas tem uma linha de raciocínio nessa dieta. E aí você precisa escolher uma dessas pessoas para você ter êxito na sua dieta. No casamento é igual. Nessa mudança que você quer fazer é igual, tá? Porque senão vira uma confusão na sua mente, sabe? Você não sabe para onde vai. Aí você já faz uma coisa da dieta dessa aqui achando que quem disse foi essa daqui. Entende? Olha, se você acha que eu sou a pessoa certa para te ensinar sobre relacionamento, se foca no meu material. Se foca na minha linha de raciocínio. Se foca no que eu falo aqui. Porque senão você não vai ter resultado. É simples assim, tá? Tem gente que chega pra mim e fala, ai, Jaylee, eu tô fazendo isso e isso que você indicou, mas não funciona não, viu? E aí eu falo, tá, mas o que é que você tá fazendo? Ah, isso e isso. E eu sei que eu não falei aquilo porque não tem nada a ver com a minha linha de raciocínio. É uma pessoa que tá de galho em galho, entendeu? Ela acha que fui eu que falei porque ela também segue alguma coisa minha, mas quem disse aquilo foi outra pessoa. Você vê como bagunça tudo? Olha, se você já está seguindo uma profissional, uma terapeuta aí na sua cidade, uma psicóloga, se você está seguindo uma outra profissional no YouTube ou outro lugar, escolhe uma pessoa, tá? Escolhe uma pessoa, porque senão não vai funcionar para você. É igual a história da dieta, entende? Não é que, só a Jaylee que tá certa ou só fulano, não. Cada uma dessas profissionais tem uma linha de raciocínio, eu tenho a minha. Mas não dá para você misturar porque você não vai conseguir os resultados. Porque às vezes o que eu vou dizer é oposto ao que a outra pessoa vai dizer. Eu não sei se é certo ou errado o que ela está falando. Porque às vezes eu nem conheço a pessoa. Mas é oposta ao que eu estou falando. E aí você vai tentar colocar em prática, vai virar uma confusão. Porque um dia você testa a técnica dela, que é oposta à minha, e no outro dia você testa a minha. Que rolo é esse? Não funciona assim, entendeu? Não dá certo. Um dia você segue a dieta de uma que fala que você deve comer no café da manhã ovos e frutas e queijo. No outro a outra fala que você pode incluir um pão aí. Você vê que são duas diferentes, não dão certo. Você precisa escolher uma pessoa, entendeu? Se você acha, se você julga, depois de ter visto todo o meu material, que tem uma pessoa mais preparada que eu para te auxiliar na restauração do seu casamento, então vai para ela. Segue ela. Nossa, Jaylee! É verdade, porque eu sei que não vai resolver, entendeu? Você continuar em cima do muro, você continuar para lá e para cá, tá? Se você já está seguindo um tratamento com a psicóloga, termina ele. Se você já está com uma terapeuta, termina. Vai lá e faz o que essa pessoa está dizendo, faz tudinho. Se não resolver, você volta aqui. E aí você foca no meu material, tá? Você foca só no que eu estou falando. Eu estou te falando isso de coração mesmo, sabe? Porque assim, eu nunca consegui nenhum resultado quando eu fico de galho em galho. Eu só consigo um resultado quando eu já tenho isso na minha vida, sabe? Eu vou lá, quem é que ensina sobre tal coisa? Vou lá, dou uma pesquisada, tudo, me identifiquei com essa pessoa, gostei do jeito dela, funciona o que ela fala, já testei algumas coisas, eu vou seguir ela, eu quero essa mudança, então eu vou fazer o que ela está me dizendo. Eu acredito que você já fez um bolo. Acredito que a maioria de vocês já deve ter feito um bolo, uma receita. Se você pega umas 3 receitas e tenta misturar tudo aquilo, não vai dar certo, tá? Porque cada receita vai ter a quantidade correta de ingredientes para funcionar naquela receita. Aquela pessoa já testou aquilo. Aí você fica misturando, não funciona. Quando você tenta fazer uma coisinha diferente da receita, na maioria das vezes não dá certo, entendeu? Então segue uma receita por vez, segue uma receita. Escolha um mentor, sabe? Então, você precisa de um mentor, na realidade, em todas as áreas aí da sua vida. Em cada área da sua vida, né, você escolhe um mentor para te auxiliar, para te ajudar nesse processo. É ótimo isso. É ótimo você ter uma pessoa que te diz o caminho que você deve seguir, que você não perde tempo, né? A pessoa já passou por um monte de coisa que você não precisa passar. Só que tem gente que fica com vários mentores e ela não sabe para onde ela vai, ela fica estacionada. Entende? Então você tem que ter um mentor em várias áreas da sua vida. E eu sou a pessoa que trabalha relacionamentos, casamento. Então, se você acha que eu sou preparada para isso, então ok, beleza, se foca aqui. Então eu acredito que o mentor ele deve viver o que ele prega, né? Então, tudo que eu falo nos meus vídeos, cada técnica, ela já foi testada, né? Já foi testada e eu sei que funciona.
Então eu vivo tudo que eu prego aqui. Sabe? É muito fácil vir aqui e falar, ai, faz isso, fulana, faz isso aí. Mas a pessoa nunca viveu aquilo. Eu vivi cada percurso, cada espinho no pé eu tive. Eu sei o que eu tô falando aqui. Eu sei como é estar em um casamento ruim, eu sei como é estar em um casamento ótimo hoje. Eu sei o que você precisa fazer. Eu não tô aqui brincando de casinha, eu sei o que você precisa fazer. Mas isso é uma decisão tua. Se tu acha que tem outra pessoa melhor, se você já tá com outra pessoa, vai lá então. Entende? Mas precisa seguir uma pessoa de cada vez. Você precisa, porque senão, olha, não vai dar, a pessoa não faz nada, entendeu? Ela dá uma curtidinha aqui, dá um comentário aqui, que legal isso aqui, ela salva um post ali, que legal esse post, mas ela não faz, ela não segue. E tá um tempão e não faz nada. Bom, e o quarto passo, e muito importante, e não tem pra onde fugir, é você ir para a prática. Também não adianta nada você escolher um mentor, você ouvir o que o seu mentor fala e você nunca aplicar nada do que ele fala, né? Então, não vai adiantar. Então, é muito importante, precisa da prática. Então, não adianta muito você pegar os meus vídeos, que legal, vou compartilhar esse post da Jaylee, que ótimo, vou compartilhar com a minha amiga e tal. Olha, legal você compartilhar, eu acho bacana. Mas para mim é mais importante você ouvir aquilo, você olhar, ver aquilo e você ir aplicar. Você ir lá e aplicar. Entende? Olha, não tem como, sabe? Eu sei exatamente quando uma seguidora minha, quando uma aluna minha, ela aplica. Porque a pessoa fala do resultado que ela teve. Se ela tem alguma dúvida, ela fala da dúvida que ela teve enquanto estava aplicando aquilo. E a pessoa que não aplica, ela não pergunta isso. Ela coloca objeções, né? E desculpas para maquiar o que a falta da prática dela. Mas se eu fizer isso, meu marido vai fazer isso. Não aplicou. Não aplicou. Mas você não conhece meu marido. Não aplicou. Porque se ela tivesse aplicado, o comentário era diferente. Eu sei, tá? Ia falar assim, olha, apliquei, meu marido reagiu assim, assim, fiquei com uma dúvida nisso. É diferente. Entendeu? Então, eu parei um pouco de ouvir o que as pessoas ficam falando e comecei a observar o que elas fazem de verdade. Porque eu sei que é isso que dá o resultado, entendeu? Uma pessoa que ela vai lá e vive aquilo é diferente do que uma que fala só aquilo, né? Então, é na prática que você vai ter os resultados, tá? É na prática. Então, uma aluna minha, uma seguidora que está aplicando, que está há 6 meses, o casamento dela é completamente diferente. Hoje eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A pessoa que ainda está reclamando do marido, meu casamento, meu Deus, isso, ela não aplicou nada. Porque quando ela começar a aplicar, vai ter resultados diferentes. Porque ela está fazendo algo diferente. Entendeu? Então, quando você vai para a prática, simplesmente você vira o jogo. Vira o jogo. Não tem como. Você vai já ter os resultados. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa acontece. E outra coisa que acontece na prática também é o seu fortalecimento, entendeu? Então, quando você fica à mercê, do tipo assim, você fica no achismo, você fica vendo as coisas, mas você nunca vai para a prática, você não tem um fortalecimento do seu músculo, entende? É igual ir na academia, se você não ir lá e fazer mesmo os exercícios, você não vai fortalecer o seu músculo. Você pensa, você vai para passear, mas você não está fortalecendo o seu músculo. É igual no casamento. Quando você for para o campo de batalha, é diferente. Entendeu? É diferente. E a cada vez que você aplica uma coisa, o seu marido reage. E aí você vai e testa assim, e faz assim. E você vai se fortalecendo. Entende? Da primeira vez que você aplicar uma técnica, você vai estar um pouco receosa, você vai estar um pouco insegura. Porque você vai ter que bater um pouco de frente ali. E aí você está no campo de batalha. Na próxima vez você já, isso não deu muito assim, eu vou por esse lado aqui, mas você sabe agora. Diferente de uma pessoa que fica só no achismo. Outra coisa sobre a prática, que é super importante você entender. Não é só uma vez, não, viu? Não é, gente. Não adianta falar que é só uma vez. Às vezes você está num casamento aí, 5 anos, um casamento frio, não tem nem sexo mais no casamento, e você quer ir lá e aplicar uma técnica. E você quer no outro dia já ter o resultado. Mas não funcionou, meu marido falou isso, é óbvio. Ele não está acostumado com aquilo ainda. Entendeu? Eu não sei você, né? Eu não sei se você é tão diferente assim de mim.
Quando você foi tirar a sua carteira, você já entrou no carro e já saiu dirigindo e tudo mais. Você não aconteceu nada, você não teve medo, você não teve que estudar nada. Comigo não foi assim, entendeu? Meu primeiro arroz que eu fiz queimou. Depois foi melhorando. Por que você acha que no seu casamento vai ser diferente? Não vai ser. Precisa aplicar várias vezes, entendeu? Tem mulher que tá 10 anos, 5, 10 anos num casamento ruim. Ai, apliquei a técnica, não funcionou. Meu marido fez isso, falou isso. Ai, não vou mais fazer. Tá, mas você aplicou quantas vezes a técnica? Uma. Tá de brincadeira, né? Não funciona assim. Então, tudo que você vai lá naquele outro passo da informação, que é o segundo passo, você vai ter informação, você vai assistir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você vai deixando aquilo entrar na tua mente, começar a fazer parte de você, e você, na prática, vai fazer a mesma coisa. Você vai aplicar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, várias vezes. Tá? Porque você está mexendo numa rotina, você está mexendo num hábito que a pessoa já tem ali. E não muda um hábito assim do dia para a noite. Nem você não muda um hábito do dia para a noite, vai querer que os outros mudem. Por quê? Tem coisas que você está querendo mudar e já tem um tempão. Você vai repetir várias vezes até você pegar o jeito daquilo, de aplicar aquela técnica, você vai ficando refinada no assunto, entendeu? Vai começando a ficar muito normal para você. Então, muitas técnicas hoje eu faço inconscientemente. Quando a pessoa fala, eu pã. Quando a pessoa fala, eu pã. Tipo, é natural para mim, isso faz parte de mim hoje. Mas a primeira vez que eu vou testar uma técnica, eu estou consciente dela, né? Eu estou prestando atenção no que está acontecendo. Mas depois fica muito normal. O 5º passo, muito importante também, é fazer um detox de ideias, de algumas ideias e de algumas pessoas também. Nesse processo aqui, é um dos passos importantes você fazer, porque senão não vai dar certo, entendeu? Você vai ter muito mais esforço e não vai funcionar muito bem. Diego, mas não entendi muito bem, o que é esse detox? Bom, esse detox é o seguinte, eu tenho uma linha de raciocínio, certo? Mas tem algumas pessoas que estão à sua volta, ou algumas pessoas que você ouve, que tem uma linha de raciocínio muito diferente, tá? Como assim? Se você está aqui e você falou que quer dar uma chance aí pro seu casamento antes de tomar uma decisão final, que você quer evoluir, enfim, não sei qual é o seu objetivo, você quer melhorar seu casamento. É isso que você quer. Só que tem uma pessoa que você está sempre do seu lado, uma amiga lá do seu trabalho e tal, que ela sempre só está falando mal de casamento. Ela só fala mal dos homens, fala mal de casamento. Ela prega completamente o contrário do que você vai começar a fazer. Então isso pode te atrapalhar muito. Porque lembra do choque de ideias que eu falei pra você há pouco? Então, você vai ficar insegura, você vai sempre, né? Porque como ela é sua amiga, tudo, e você vai ficar naquela. Então você tem que fazer um detox. Ai, Jane, mas ela é minha amiga, eu trabalho com ela. Ai, mas é minha mãe muitas vezes. Ai, mas é meu pai. Enfim. Não precisa se afastar dessa pessoa, sabe? Mas você precisa limitar aí o assunto relacionamento. Sabe? Nesse processo de mudança que você está querendo. Porque senão você não vai conseguir. Porque um dia eu venho aqui, vamos lá, uhul, aplica isso. Quando seu marido falar isso, você fala isso, você tá toda na empolgação e você já vai aplicar, daí chega lá no trabalho, a sua amiga vem com aquele monte de coisa negativa na sua cabeça, e aí você, é verdade. Você não tá fortificado o suficiente aí, entendeu? Pra você influenciar ela. Então ela ainda vai conseguir te influenciar, por isso que você precisa dar uma cortada nesse sentido, fazer um detox mesmo, nesse assunto relacionamento, sabe? E sobre ideias também. Se você vive curtindo coisa, vive assistindo coisa que só mete o pau nos casamentos, né? Que só fala mal de casamento, que fala que você tem que separar, que fala... Isso vai entrando na sua mente. Então não vai combinar com a minha proposta aqui, com você, entendeu? Então você precisa dar um detox mesmo. Eu precisei fazer isso. Todo mundo precisa fazer isso. As minhas alunas fazem isso, fizeram isso. Então você precisa fazer. Você já percebeu que a maioria das mulheres, quando elas engravidam, elas, nos 3 primeiros meses, elas não contam para as pessoas, né? Mas assim, que é de fora, pessoas que não são do convívio, do casal ali, as pessoas que elas confiam. Por que elas fazem isso? Porque 3 meses é um tempo muito delicado, né? O bebê ainda está em formação, a mãe não quer passar estresse, ela quer trazer boas energias, ela não quer comentar ainda, ela não quer contar ainda.
tá? Então, da mesma forma, você está num processo de gerar um novo casamento, né? De transformação. Então, você não fica contando por aí, você não deixa outras pessoas entrarem nesse projeto, pessoas negativas ao seu projeto, tá bom? Então, faz esse detox de ideias, de pessoas que falam mal. Se você não tem como se afastar da pessoa, o seu marido é uma dessas pessoas, você não tem como se afastar às vezes da pessoa, mas você pode dar uma cortada, entendeu? E entender que essa pessoa não tem entendimento para isso, porque se ela tivesse, teria resultados. E ela não tem. Olha, eu pago para ver se essa colega, às vezes, que fica só falando mal de casamento, se ela tem um casamento bacana. Porque ela não tem casamento bacana, às vezes ela nem tem relacionamento, às vezes nem deu certo nenhum. E é por isso que ela fala, as pessoas dão o que elas têm, entende? Então, como que pode uma pessoa não viver um relacionamento e ficar dando esse tipo de informação? São duas coisas que não andam juntas. E você precisa ficar atenta. Agora, o sexto passo, eu sei que você ficou com essa dúvida, o sexto passo vai te esclarecer essa dúvida, que é justamente o seu marido, né? Que é a pessoa que mais vai vir te encher o saco quando você começar as mudanças. Ele vai ser a principal pessoa aí. Então eu deixei um passo só pra ele, entendeu? Só pra ele. Ele nem foi incluso no passo lá atrás. Porque justamente ele é a peça mais envolvida, né? Depois de você, ele é a peça principal. Depois de você, tá envolvido completamente ali, que é o casamento. E você vai fazer o quê? Não dá ideia. Não dá ideia para o que ele vai falar nesse começo, nesse processo de transformação. Nossa, Jay, mas como assim? Ele é meu marido. Olha, tudo bem, ele é seu marido, mas se ele tivesse entendimento de como lidar com as coisas, de como conduzir um casamento, de como procurar evolução, você não estava chateada com o casamento que você estava. Você não estava chateada com ele, você não estava magoada, você estaria satisfeita. Mas o fato é que você não está. E isso quer dizer uma coisa clara para mim. Se você não está satisfeita no casamento é porque o seu marido também não sabe conduzir ele. Ainda não tem entendimento, sabedoria para conduzir o casamento. Então por que você vai ficar dando ideia para ele agora? Não, você está aprendendo como fazer, vai lá e faz. Vai lá e faz e segue o cronograma. Entendeu? Porque ele não sabe o que ele está fazendo, às vezes não sabe esses comportamentos negativos, ele faz sem nem perceber. Depois, você precisa entender também que as pessoas cometem falhas, né? Então, o seu marido não é perfeito, ele comete falhas também. Então, entenda isso, né? Tenha esse entendimento de que às vezes você vai aplicar uma coisa, ele não vai reagir 100% do jeito que você esperava, assim como uma mágica. Às vezes, ele vai falar algumas coisas que não são tão legais. Ai, Jade, mas não sei o que, isso não pode. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta bem franca, só eu e você aqui. Você já falou alguma coisa pra alguém que não foi tão legal? Essa pessoa às vezes se magoou com você? Ou melhor, você já foi um pouco grosseira mesmo com uma pessoa que você ama? Às vezes o seu marido mesmo, às vezes seus filhos, às vezes seus irmãos, às vezes seus pais. Ou uma amiga muito especial para você, ou um amigo. Se você puxar na memória, você vai ver que você já fez isso. Eu já fiz isso. Nós somos falhos, a gente está sempre aprendendo. E eu já falei coisas que magoaram. Tanto meu marido, quanto a minha mãe, quanto pessoas que eu amo. E eu evoluí. Então não dá para você fazer uma coisa assim e você esperar de um outro ser humano que ele nunca faça. Não é um pouco egoísta isso? Não é entender que a outra pessoa erra também, que você pode ajudá-la a ser melhor? Então vai acontecer nesse processo algumas vezes do seu marido não se comportar muito bem, porque toda vez que a gente muda um pouco a nossa rotina, outras pessoas tentam mudar a nossa rotina, né? O nosso comportamento, a gente não encara muito bem de cara, né? A gente resiste um pouco. Então você precisa entender isso. E não dá muita moral, porque senão você não vai conseguir. Porque o seu marido, no momento, nesse momento, ele não está sabendo como agir no casamento, tá bom? Se você esperar isso dele, o casamento não vai funcionar, porque você já está aqui, você está tendo mais entendimento, mais sabedoria, você está aprendendo, você está tendo iniciativa, você está procurando conhecimento certo, mas ele não ainda, ele não, entendeu? Ele não sabe de nada disso que você está aprendendo.
Então você tem que o sexto passo é exclusivo para o seu marido. Você não pode dar ideia agora, você tem que entender que faz parte do processo. Entendeu? Faz parte do processo. E que você, às vezes, também já agiu assim com algumas pessoas e que você está evoluindo e que ele pode evoluir também. Ai, Jenny, mas eu tentei aplicar um negócio, meu marido fez isso, não vou mais fazer nada. Acabei de falar aqui, não dê ideia. E fica firme, entendeu? Continua firme. É o mesmo que você tá... Digamos que você pegou e você está cozinhando e a sua filha pequena está ali, junto com você, ali na cozinha. E aí você está fazendo o jantar, tudo, e de repente ela, olha, mamãe, eu trouxe para você colocar no jantar. Trouxe um monte de terra lá do quintal. Né? Toda empolgada para você colocar na comida. O que você acha? Você sabe que aquilo é terra, entendeu? Você sabe que ela é criança, que ela não sabe. Ela cozinha a terra lá nos brinquedos dela e acha que você pode colocar terra na comida. O que você vai fazer? Ah, não, filha, tudo bem, vamos aqui colocar terra na comida. Não, você sabe. Você já tem um entendimento. Você não vai dar atenção para isso. Entende? Você fala, não, filha, isso aqui né, é para você brincar lá, mas aqui na comida é diferente, tá? Mas obrigada, tal. E aí você conversa com a sua filha, mas você não vai dar ideia para aquilo. Você não vai colocar terra lá. Ai, não, minha filha falou para colocar terra, ficou ruim a comida. Não, você já tem um entendimento para aquilo. Ela ainda não tem, é igual ao seu marido. Ele ainda não tem um entendimento. E aí você vai conduzindo. Bom, depois desses 6 passos, tem o último passo, que é o 7º, né? Eu recomendo fortemente que você faça a jornada do amor e respeito no casamento, que é o meu programa fechado, né? Que é o meu curso fechado. Então lá na jornada as coisas são mais profundas, né? Mais estruturadas para você fazer a mudança mesmo no seu casamento. Né? E para quem quer uma coisa um pouco mais ágil, né? Mais objetiva e mais rápida. E para essa mudança real acontecer mesmo hoje, eu não conheço um outro método que seja mais eficaz que esse. Ele foi muito bem pensado, muito bem calculado. Eu sei exatamente o que vai acontecer no próximo passo. Né? E ele já está lá. Então, foi feito para criar as bases na mente do seu parceiro, na sua mente também, para que as mudanças aconteçam, né, nesse tempo aí. Então, é muito importante, depois, o 7º passo é você se aprofundar mesmo. Né? Por mais que as técnicas gratuitas que eu passo sejam excelentes, elas não são profundas. E aí você resolve mesmo, né, tudo que precisa ali dentro do casamento de uma forma muito estruturada também, né, com um passo a passo ali bem certinho. Bom, ele é um curso pago, sim, mas é um curso avançado, né? Como eu disse, para quem quer rapidez nesse processo. E às vezes algumas pessoas falam, ah, Jenny, mas é que eu não tenho dinheiro. Aí ela fica naquele processo lá do começo, né? Daqui 6 meses, daqui 1 ano. E é como eu disse, né? Às vezes a pessoa não tem mais esse tempo. O casamento já não vai estar vivo mais nesse tempo. Então o que eu percebo muitas vezes é que não é uma prioridade para a pessoa, sabe? Quando for mesmo uma prioridade, ela vai dar um jeito, sabe? Porque o curso é o preço de um celular hoje, né? O meu curso é o preço de um celular bom, mas todo mundo tem um celular bom, a maioria das pessoas tem. Então eu tenho alunas que elas venderam pizza para comprar o curso, elas queriam de verdade. Teve outras que começou a fazer faxina nos fins de semana, entende? Isso são só exemplos, né? Mas são exemplos de pessoas que queriam de verdade, que queriam dar um rumo de verdade. E conseguiram, e é essas que valorizam às vezes mais, né? Que aplicam mais também. Então, assim, o fato de você falar que não tem dinheiro pode ser uma protelação mesmo, entende? Porque quando você quiser de verdade, for uma prioridade, você vai dar um jeito. Você vai colocar aí nas suas metas, já tem um vídeo, vou deixar aqui embaixo, mas é justamente para você colocar nas suas metas mesmo, né? Isso. Para você correr atrás disso, para você ir e fazer tudo que for preciso para você fazer isso. Porque senão vai ficar na mesma, entendeu? E aí quando você coloca isso como meta, você faz um balanço de onde está indo o seu dinheiro, né? E você não fica mais com a desculpa, eu não tenho dinheiro. Aí você começa a ver, isso é uma prioridade para mim, então como é que eu posso fazer para conseguir fazer isso? E aí você vai ver, vai analisar um balanço do seu orçamento, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, para conseguir alcançar essa meta, né? É o que a gente faz com todas as metas. Só que para muitas pessoas, o casamento não é importante. É por isso que você não tem resultado. Tá bom? Então, se você ainda tem essa questão, é porque não é uma prioridade para você e porque você não está com espinho no pé.
de verdade, que quando você estiver com o espinho no pé, como eu disse, você quer resolver, você quer tirar aquele espinho o mais rápido possível, porque dói muito. Mas eu gostaria muito que, se você ainda não está com o espinho no pé, não deixe chegar a esse ponto, porque pode ser que não tenha mais jeito, entendeu? Pode ser que não tenha mais jeito. Então, se você está aqui, você já viu um esfriamento, já percebeu um distanciamento, você já não conversa tanto mais com seu parceiro, não deixa para depois, não. Tá? Não é só para quem, eu não tô aqui só para quem está com o casamento falido, para quem está com as malas na porta, não. Justamente a prevenção é o melhor caminho. Né? Não deixa, evolua sempre o seu casamento, mesmo que você julgue que ele está bom, esteja procurando sempre trazer ele para esse outro lado. É sempre para a evolução. Porque se você está parado, você não está fazendo nada para melhorar, ele começa a andar para trás, tá? Bom, antes da gente encerrar, já estamos encerrando, mas tem uma coisa bem importante, que é o que vai acontecer quando você começar a trilhar esse caminho, né? Vai acontecer algumas coisas, e aí você precisa estar preparada para isso, e eu vou te contar agora. A primeira coisa que vai acontecer, esteja certa disso, é que o seu marido não vai gostar. Ele não vai gostar. Ele vai começar a falar um monte de coisa pra você, ele vai querer falar mais alto, bater porta, que não sei o quê, que você tá fazendo isso. Olha, ele vai querer te boicotar. Por quê, Jaylee? Porque ele tá acostumado com aquela rotina ruim, né? E você vai querer mudar, ele vai ficar desconfiado, porque você também não age assim antes, né? E aí você vai começar a ter um comportamento diferente, e ele não é bobo. Entende? E muitas vezes ele gosta dessa rotina aí que tá o seu casamento. Onde ele se finge de solteirinho, onde ele fala coisas que não é legal para você, onde ele tem uma espécie de empregada ao invés de esposa. Então, para ele tá muito bom, entende? Ele fica de flerte com outras mulheres, só que para você não tá bom, entendeu? E você vai mudar isso. Então, isso vai acontecer. Às vezes ele não vai gostar, ele vai estranhar, ele vai bater o pé, mas fica firme. Fica firme que vai passar isso aí. Vai começar a mudar as coisas. Depois, outra pessoa vai tentar te parar. E essa pessoa é você mesmo. É, Jaylee? É. O nosso cérebro, ele tem um sistema límbico, depois você pode estudar mais sobre isso. Mas quando a gente vai fazer uma mudança, ele resiste muito, porque gasta energia, né? E aí ele quer guardar essa energia para a sobrevivência mesmo. Para sua sobrevivência, ele não quer que você faça coisas diferentes, entendeu? Então, quando você começar a mudança, vai acontecer algumas coisas, tá? É que nem você ir para academia, você já começa a dar dor de cabeça para você não ir, começa a você ficar com o corpo mole para você não ir, começa várias coisas, desculpas para você não ir. E você precisa ficar firme, porque isso vai acontecer também, é uma mudança grande que você está querendo fazer, entendeu? E aí você precisa ficar firme, eu vou fazer, sistema límbico, vou fazer e tô fazendo, entendeu? Porque ele vai tentar te parar, é normal, toda mudança é assim, tá? Isso precisa ficar claro pra você, porque é um obstáculo que você vai enfrentar, né? Mas continua, fica firme, fica firme. Depois dos primeiros 21 dias, começa a ficar bem melhor, tá? Já começa a ficar mais leve esse processo aí de transformação, porque é o tempo, né, de você se acostumar com a ideia aí de um novo hábito, né, de novos comportamentos. E aí, até para o seu marido vai acontecer também. Então, nesses 21 dias, tanto você mesma vai parar de se boicotar, quanto o seu parceiro, porque também vai começar a vir alguns resultados legais já. Ele vai começar a receber um pouco de coisas legais dessa mudança, então ele vai achar bom, e você também. Ele vai começar a ter os primeiros resultados, aí você vai ter mais gás para continuar. Mas você tem que entender que esse primeiro processo é assim para você, é assim para mim, é assim para todo mundo, em qualquer mudança que você venha fazer, tá? É assim mesmo. E aí tudo vai começar a fazer parte de você, né? Vai parecer muito natural. Quando acontecer uma coisa, você já vai ter uma resposta mais pronta ali. Porque você já vai ser natural para você, né? Vai fazer parte da sua rotina. É igual você quando você vai na academia. A primeira vez que você vai na academia, se você nunca foi ou se você está trocando de academia, você se sente um pouco assim perdido, né?
se sente meio perdida lá, porque você não sabe direito como usar os aparelhos, onde estão cada coisa, quantas repetições, qual que é o seu programa ali, tudo. Só que depois, conforme você foi fazendo, depois de 21 dias, você já está mais familiarizado com o lugar, você já sabe mexer na maioria dos equipamentos, você vai fazendo meio no automático, já começa a fazer parte de você. Então vai ser a mesma coisa, tá? E aí outra coisa que vai acontecer também, que é muito bacana, é que o seu parceiro vai começar a dançar a sua dança. Ele vai começar a achar interessante, ele vai começar a ver que está sendo melhor tudo que você tem feito, né, a sua iniciativa. Porque até o momento ele não tinha enxergado, lembra? Que eu falei que ele não tinha entendimento ainda para isso? Então agora ele vai começar a partir de você, a aprender esses novos passos da dança. Ele vai gostar muito, tá? Então você vai ter mais firmeza também, sabe, nas coisas para resolver as questões. Você não vai ser uma mulher mais que fica à espreita, que fica à margem, que fica esperando uma atitude de outra pessoa, que nem tem entendimento para resolver aquilo, que muitas vezes é o seu marido. Você vai ter mais firmeza para fazer essas coisas, vai ter mais naturalidade para fazer essas coisas. E se engana quem pensa que vai conseguir fazer essa mudança só no casamento, que vai conseguir ajudar e ensinar novos comportamentos só para o marido. Mas isso vai se expandir de uma forma incrível, porque isso vai fazer parte de você. Vai passar para os seus filhos, vai passar para as pessoas à sua volta, no seu trabalho, você vai ser diferente, entendeu? E você não vai ser mais uma pessoa que pensa o seguinte, mas eu tenho que ensinar homem. Mas você vai ser uma pessoa que vai ajudar outras pessoas. Você vai ter um pensamento diferente, do tipo, eu sou capaz, eu sou uma influenciadora. Eu ajudo outras pessoas a serem melhores. Que você vê que muda tudo, né? Então, quando você chegar nessa parte aqui, muita coisa já vai ter sido resolvida no seu casamento. Então, por onde você for, todos à sua volta começam a ser transformados, né? Com a sua iniciativa. E isso é fantástico. Então, entenda que o seu marido vai ser seu primeiro laboratório, né? Você vai começar a fazer isso com ele. Foi o que eu fiz também. Né? Eu comecei a transformação nele, eu comecei a ajudá-lo, e olha só para onde foi tudo isso, né? Hoje eu estou aqui, eu ajudo centenas e milhares, né? Centenas de alunos que já passaram pelo meu curso, e você está aí, entende? Milhares e milhares de pessoas, milhões na realidade, né? Porque eu já cheguei a milhões de pessoas. Então isso é muito bacana. Então uma atitude, um pensamento diferente que eu tive, gerou tudo isso. Né, que não foi ficar à margem, esperando, eu não posso fazer a diferença no meu próprio casamento. Tem que esperar uma pessoa que não tem entendimento para aquilo fazer. Entende? Já pensou se eu tivesse tido esse pensamento lá atrás? Eu não teria feito nada, talvez nem com meu marido eu não estaria mais. E sabe aquelas coisas que você julga muito difícil hoje de resolver? Você vai achar fácil. Você vai tendo o quê? Mais segurança, como eu disse, né? Para resolver as questões. Bom, então é isso. Eu espero que tenha ficado muito claro para você. Esse é um passo a passo que se você fizer, se você utilizar, vai funcionar. Tá? Vai começar aí a transformação do seu relacionamento. Eu indico muito cada passo que eu passei aqui. É extremamente importante você entender, você aplicar. E é um caminho, assim, certeiro, tá? Então é isso. Obrigada pela participação aqui da live. Deixa aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida ainda, que depois eu vou estar respondendo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live. Pega firme aí, viu? Vamos fazer diferença. Tchau!